Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Eu creio que aqueles que a ouvirem, essa mensagem ela fará toda a diferença na sua vida. Profeta Oséias, capítulo 14, versos de número 2. Oséias 14, 2 diz assim: Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilho, os sacrifícios dos nossos lábios. Veja que a Escritura aqui ela está nos propondo oportunidade ou chance de sermos alguém melhor. Oportunidade àqueles que desejam arrepender-se, ser alguém melhor do que o que já era antes. A Escritura aqui ela nos recomenda, senhoras e senhores, a tende convosco, no verso 2 do capítulo 14 de Oséias, tende convosco palavras de arrependimento, ou seja, eu não devo guardá-lo ódio, como infelizmente muitas pessoas fazem. Tende convosco palavra de arrependimento, está dizendo, não deve guardá-la mágoa, mau sentimento, rancor, malícia, aquele alguém que não perdoa, a pessoa que carrega no peito um coração rancoroso, alguém que um dia foi ferido e passa a vida inteira guardando aquilo consigo, esperando a oportunidade ou o momento para jogar na cara de outro tudo que de ruim alguém praticou para com ele lá atrás. A Bíblia não manda guardar as coisas ruins, mas tem convosco palavra de arrependimento. É guardar convosco aquilo que é bom, guardar convosco aquilo que vai te santificar, guardá-lo aquilo que vai fazer com que haja na sua vida libertação. A recomendação da Escritura, senhoras e senhores que me ouvem, é guardá-la consigo aquilo que vai te fortalecer em espírito, aquilo que vai te fortalecer na força do Deus Todo-Poderoso, aquilo que vai te tornar alguém melhor e não fazer de você alguém pior. Mas o mais triste de tudo é que há muitas pessoas que preferem guardá-la, aquilo que vai os tornar aquele alguém pior e não alguém melhor. Não é isso que a Escritura recomenda. Tende convosco palavra de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: perdoa toda iniquidade e aceita o que é bom. Ou seja, quando você guarda consigo palavra de arrependimento, palavra de santificação, palavras que libertam, quando você guarda consigo aquilo que vai te aproximar de Deus, aquilo que vai te fortalecer do poder do Espírito Santo, significa você estar aceitando o que é bom consigo mesmo, significa estar aceitando o que é bom na sua vida própria, significa você estar aceitando o que é bom para si próprio. Agora, quando alguém passa a vida inteira carregando no peito um coração malicioso, uma palavra que machucou, uma palavra que talvez te causou uma certa revolta, a palavra que talvez de alguma forma te causou uma certa revolta, um certo ódio, uma certa mágoa, você está fazendo mal para si mesmo, porque o ódio, a mágoa, a revolta, a malícia, o não perdoar, o odiar alguém, é como um câncer, vai corroendo aos poucos, só vai fazer mal para aquele alguém próprio. Então você que me ouve do outro lado, espero que não, mas se você é alguém que tem carregado malícia consigo, se você é alguém que de alguma forma a vida, alguém te feriu, te machucou, deixa no passado, o que passou deixa para trás. A Escritura recomenda: esqueço-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que adiante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Para conquistar esse prêmio que está em Cristo,
tem que deixar para trás o que passou, é ter convosco palavra de arrependimento, é guardá-lo consigo aquilo que é bom, como diz aqui, diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. Ou seja, Deus aqui está propondo o que é bom, propondo que haja arrependimento, propondo que haja libertação, que haja renúncia, que haja conversão, propondo que haja santidade, propondo que haja amor entre as pessoas. Porque se houver amor entre as pessoas, assim haverá arrependimento. Se haver amor entre as pessoas, assim haverá cuidado de um para com o outro. Se haver amor entre as pessoas, assim vai haver união, harmonia familiar. Quantas famílias têm vivido a pé de guerra, conflito, briga, separações, tudo por não ter consigo palavra de arrependimento. Infelizmente há pessoas que têm consigo palavra de discórdia, há pessoas que têm tido para consigo palavra de desobediência, palavras maliciosas, palavras odiosas, palavras mentirosas. Há muitas pessoas que têm tido para consigo palavras de revolta, palavras de engano, palavras que contaminam e não que santifica. Enquanto a Escritura recomenda, aceita o que é bom, em vez de novilho, o sacrifício dos nossos lábios. Ou seja, em vez de ficar sacrificando como era na lei, em vez de sacrifício de novilho, o sacrifício dos nossos lábios, ou seja, o reconhecimento. Se confessar, não é o padre não, viu irmão? Se confessar a Deus, se sacrificar através das palavras, se derramando na presença, derramando perante o Todo-Poderoso, se dobrar diante de Deus e reconhecer que sem Ele ninguém é nada, reconhecer as fragilidades, reconhecer que somos pequenos, reconhecer que somos dependentes, necessitados, reconhecer que não podemos ir a lugar algum sem a presença de Deus conosco. Em vez de novilho, o sacrifício dos nossos lábios é a gente, através da oração, a gente derrama tudo diante do Todo-Poderoso e reconhecer que somos totalmente dependentes da bondade, graça, compaixão e misericórdia de Deus. Reconhecer que somos pecadores, limitados, confessar Ele a nossa falha e reconhecer que precisamos da ajuda do Todo-Poderoso em todo o tempo todo, como você preferir. Aceitar o que é bom, ter consigo palavra de arrependimento, palavra que vai causar harmonia entre as pessoas, palavras que vai unir as pessoas, palavra que vai fazer com que haja amor, palavra que vai fazer com que haja conversão, palavras que vai edificá-la não só a você, mas a outros, palavra que vai fazer com que a presença de Deus possa reinar não só na sua vida, mas também na sua casa, no seu lar, onde quer que você ande. Não é alguém que machucou o outro um dia, que feriu através de algo, e tem gente que passa a vida inteira guardando aquilo consigo. Tem gente que não consegue esquecer uma palavra que um dia um outro machucou alguém, algo que um dia o outro feriu alguém verbalmente falando. Tem gente que convive a vida inteira, até a sepultura vai com aquilo. E não é essa a recomendação da palavra. A recomendação é: tende convosco palavra de arrependimento. Se alguém um dia te feriu, te machucou, se um dia você se sentiu ferido, ferida, não sei por quem quer que seja, deixa no passado, queridos. Quem vive de passado é museu. Se você que me ouve está carregando consigo palavra de revolta, se você que me ouve está carregando no peito um coração malicioso, um coração odioso, um coração enganoso por conta de alguém, se você não se libertar disso, você pode perder sua salvação. Você pode estar na presença de Deus, você pode colocar tudo a perder no fim. Porque a recomendação da palavra de Deus é: tende convosco palavra de arrependimento. Não é ter convosco palavras que contaminam, não é ter convosco palavras maliciosas, palavras de engano, palavras de dúvida, palavras de discórdia. Não é isso. Palavras de amor, de edificação, palavras de renúncia, palavras de transformação de vida,
aceita o que é bom, ou seja, quando você deixa para trás o que passou e tem convosco palavra de arrependimento, palavras que edificam, palavras que concordam com aquilo que está escrito na palavra de Deus, significa você estar aceitando o que é bom para si próprio. Agora, em vez de alguém concordar com a palavra de Deus, está carregando no peito um coração revoltado, um coração odioso, malicioso, você está fazendo mal para si mesmo. Espero que você que está me ouvindo agora não seja uma dessas pessoas. No versículo 4 ele diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Veja que quando alguém tem consigo palavra de arrependimento, Deus está se comprometendo, curarei sua infidelidade. Ou seja, quando alguém tem palavra de arrependimento consigo, a própria palavra de arrependimento ou arrependimento por parte de alguém, fará com que aquele alguém seja curado. Quando alguém tem consigo palavra de arrependimento, pelo fato daquele alguém ter se arrependido, aquela palavra por parte daquele alguém que se arrependeu, fará com que aquele alguém seja livre. Quando você tem para consigo palavra de arrependimento, o fato de ter se arrependido fará com que a vida daquele alguém, as coisas voltem a dar certo de novo. Uma atitude por parte de alguém pode mudar tudo. Uma atitude por parte de alguém pode fazer com que o vento sopre favorável a você. Talvez o vento está soprando de forma contrária e você está se perguntando por quê. Às vezes a gente, queridos irmãos, tem que analisar nosso coração, nós mesmos, esmiuçá-lo a nós próprios e se perguntar o que estamos carregando conosco. Se palavra de arrependimento ou se alguma outra coisa que só está prejudicando a você mesmo. Porque quando alguém carrega outra coisa que não seja a palavra de Deus, qualquer outra coisa que seja, vai estar fazendo mal para si próprio. Mas quando carrega a palavra de arrependimento, ou quando você tem consigo palavra de arrependimento, curarei sua infidelidade. Ou seja, as coisas boas que da parte de Deus alguém o aceita, fará com que as coisas boas aconteçam na sua vida própria. E eu pergunto para muitos que estão me ouvindo, o que tem te acontecido nos últimos dias ou nos últimos tempos? Tem sido coisas boas ou coisas ruins? Vai acontecer na vida de alguém exatamente de acordo com o que alguém está carregando no coração. Se coisas boas, está aceitando o que é bom, coisas boas vão acontecer. Se coisas ruins, independente do que seja, também vai acontecer o que é ruim. Depende do que alguém está carregando. Curarei sua infidelidade. Ou seja, ao ter consigo palavra de arrependimento, de santificação, de libertação, de domínio próprio, palavra de paz, palavras consoladoras, palavra de obediência, palavra de concordância, palavra de amor, vai fazer com que o bem aconteça na vida daquele alguém. Quando você tem consigo palavra de arrependimento, ou carrega consigo palavra de arrependimento, fará com que no poder do Espírito você se torne alguém forte, porque você está carregando palavra de arrependimento consigo. Significa ser submisso, obediente a Deus. Olha o versículo 5: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Ou seja, ao carregá-lo, ter consigo palavra de arrependimento, a palavra do Senhor, ela diz que aquele alguém será curado e Deus fará com que a vida do mesmo floresça. Basta que você tenha consigo palavra de arrependimento. Quando você guarda consigo o que é bom, quando você aceita o que é bom, aquilo que de bom você guardou, fará com que você se torne livre de toda enfermidade, fará com que você seja curado, fará com que a sua vida floresça. No versículo 5: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará raízes como o cedro do Líbano. Florescerá, será curado e a sua vida florescerá. Mas é necessário guardá-lo consigo, aceitar o que é bom, ter consigo palavras consoladoras, palavra de santificação, palavra de arrependimento, ter consigo o domínio próprio, ter consigo a obediência, a submissão a Deus, guardar aquilo que é bom, aceitar o que é bom, assim as coisas boas vão te acontecer.
E assim Deus fará com que haja cura, fará com que haja transformação, fará com que a sua vida floresça. Estender-se-ão os seus ramos, seu esplendor será como da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. A sua fragrância como a do Líbano. Ou seja, quando alguém guarda consigo palavra de arrependimento, como diz aqui a Escritura, Deus fará com que haja cura ou saúde na vida daquele alguém. Deus fará com que a vida daquele alguém floresça e fará com que você exale o bom perfume de Cristo, o perfume do Espírito Santo. Será visto isso naqueles que guardam consigo palavras consoladoras de obediência, domínio próprio, concordância com Deus. Quando você guarda a palavra de arrependimento consigo, que aceitar o que é bom, você será curado, sua vida florescerá e você passa a exalar aonde quer que vá o perfume do Espírito Santo através de você mesmo, tá bom? Se você quer exalar essa fragrância, o perfume do Espírito de Deus, se você quer que a sua vida floresça, se você deseja ter a saúde restaurada, guarde consigo palavra de santificação, de obediência, de domínio próprio, de renúncia, palavra de transformação. Aceita o que é bom. Ao aceitar o que é bom, como diz aqui no versículo 2, o que é bom vai acontecê-lo na sua vida. Mas quando alguém carrega consigo o que é ruim no coração, o que é ruim acontece também. Tá bom? Pense nisso. E ao ouvir essa mensagem, você faça uma reflexão e se pergunte o que consigo próprio você tem carregado. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.